Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda sua paz, que a espiritualidade benfeitora que nos assiste, nos auxilia, possa nesse instante derramar bênçãos salutares, muita luz, muita tranquilidade aos nossos corações. Então hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Mas vamos antes fazer a nossa prece inicial, para poder tranquilizar as nossas mentes. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, estamos mais uma vez aqui reunidos para trabalhar um pouco mais o Teu Evangelho, trabalhar definitivamente em nossos corações, que possamos nesse instante sentir a intuição dessa espiritualidade benfeitora, a escolher sempre as melhores palavras, para poder fazer desse estudo um estudo belo e também profundo, que vai encontrar raízes nos nossos corações. Que possamos pensar sempre no bem, fazer sempre o bem desde o pensamento até a ação. Que possamos compreender, meus irmãos, que hoje nós estamos aqui neste planeta ainda de prova e expiações, para poder a cada dia crescer mais, trabalhar mais as nossas inferioridades, mas principalmente para germinar, para crescer essa árvore frondosa, dando esses frutos maravilhosos que são as benfeitorias. Agradecemos, Mestre, por esse bem-estar, por essas vibrações de muita paz, que vai encontrar os nossos irmãos onde quer que eles estejam, em seus lares, abraçando cada um deles, acolhendo cada um deles nas suas dores. E vamos então dar início ao coração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai na prática de todo o mal, que assim seja. Como dissemos, continuamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Só que hoje falaremos dos itens de 5 a 7, pecado por pensamento e adultério. Que interessante que já foi trazido no estudo anterior, é que a pureza de coração é inseparável da humildade. Então, nós já vimos aí, inclusive, essa questão. Então, significa que pecado por pensamento e adultério, o que seria isso, meus irmãos? Seria exatamente nós começarmos a pensar sobre esses pensamentos contrários à humildade e à caridade, que são os pensamentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, todos esses que são pensamentos que perturbam a nossa paz. Que nós possamos, então, tentar entender essa mensagem de Jesus, para que a gente possa fazer o quanto antes essa transformação tão necessária, essa depuração do espírito. Então, vamos, a iniciar, então, já no o item 5, em que o Kardec vai trazer para nós uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículos de 27 a 28, que diz o seguinte: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, o Kardec já coloca para nós, no item de número 5, essa passagem do Cristo, fazendo uma retomada de um ensinamento, que é o mandamento que já foi trazido, o não adulterarás, e um acréscimo que ele vai fazer. Antes da gente falar que o conhecimento espírita também vai trazer aí todas essas informações e um outro conhecimento que vai acrescentar, vamos tentar entender essa colocação de Jesus. Jesus, como nós sabemos, veio dar o devido desenvolvimento da lei divina. E com isso, ele veio retomar, sim, as leis divinas que estavam ali nos 10 mandamentos e fazer, então, o segmento, o acréscimo, ou mesmo trazer o verdadeiro sentido dessa lei. Esse foi, e ainda é até hoje, quando a gente vai nas palavras dele, essa libertação que ele promove através dos seus ensinamentos.
Então aí a gente já entende que quando Jesus vem ter conosco e trazer isso para nós, então ele vem trazer uma questão principal. Ele retoma, não adulterarás, mas ele ainda diz que se nós olharmos para uma mulher cobiçando-a, já adulteramos no coração. O que ele quer dizer com relação a isso? Ele está dizendo que então o adultério não está apenas no aspecto físico, nas ações, mas também se peca e se trai por pensamento. Então Cristo está trazendo para nós mais uma responsabilidade, a gente observar aí os nossos pensamentos. Então são 3 questões que a gente pode pensar a partir dessa mensagem do Cristo. O que se passa nos nossos pensamentos? Estamos observando de fato os nossos pensamentos? Estamos em concordância com os ensinos do Mestre Jesus? E aí, meus irmãos, essa é uma questão que nós devemos fazer cotidianamente. São questões que nós devemos levar para o nosso dia a dia, que nós devemos nos perguntar constantemente sobre cada uma delas. O que está ao nosso redor? Sombras ou luzes? O que nós queremos lidar? Sim, meus irmãos, porque nós queremos ter o que ao nosso lado? Vibrações de paz ou vibrações deletérias? É claro que são as vibrações de paz, de harmonia, de muita alegria, de muita tranquilidade. Porque ao contrário disso, dizer que uma pessoa se compraz em vibrações ruins, a não ser que ela não esteja bem mentalmente, por outros motivos, mas não, meus irmãos, todos almejamos essas vibrações harmoniosas. E nesse sentido, é que a gente precisa então se desvencilhar desses pensamentos perturbadores. Para desvencilhar deles, nós temos que aos poucos compreender como eles acontecem, porque eles são sim os responsáveis por todas as desarmonias, por todos os desajustes que às vezes nos acontecem. Claro que nós temos algumas doenças que naturalmente vêm da questão física, mas se a gente for observar, sempre vai ter alguma questão relacionada a como nós estamos agindo de fato. São desarmonias físicas, são desarmonias emocionais, são inclusive aquele processo de apatia que muitas vezes nós entramos, e quando em estados muito graves, os estados depressivos. Então que a gente comece desde já a compreender essa mensagem de Jesus, essa mensagem que já estava nele e que a doutrina espírita vai expandir. Então a gente tem que conhecer profundamente a mensagem de Jesus, sim, meus irmãos. Nós temos que de fato entender que aquele pensamento do Cristo, de não se responsabilizar apenas nas ações, mas também em pensamento, é o que nos dá a medida da pureza espiritual. A verdadeira transformação, a verdadeira depuração do espírito passa por essas 2 questões, a pureza por pensamento e a pureza através dos nossos atos. Então, quando Jesus retoma o não adulterarás, que é o que a gente está dizendo, ele já compreendia que a primeira mensagem já tinha uma grande importância, porque responsabilizava o cidadão sobre aquilo que ele está cometendo, sobre as suas ações. Então, não adultere, não falseie. Então, ele já estava chamando a atenção que essa primeira mensagem já tinha essa importância. Mas o Cristo vai trazer para nós esse acréscimo, essa importância de mostrar que o mal já está no pensamento antes mesmo dele se tornar ação. E isso é tão fundamental para nós que somos espíritas, porque como nós vamos trabalhar toda essa questão que nós vamos a várias existências corpóreas, assumimos vários corpos físicos, então nós vamos compreender todo esse processo, toda essa importância de nós termos purificar não só as nossas ações, como também os nossos pensamentos. E aí já no item 6, o Kardec vai trazer para nós, então, algumas considerações a respeito da palavra adultério. Porque a gente não tem que compreender que ela está num sentido estrito, como se fosse apenas traição. Não. O adultério aqui que o Cristo está dizendo é o pecado, é o mal. É o mal que eu realizo não só nas ações, mas como também nos pensamentos. Então, o sentido é um sentido amplo, segundo Kardec nos diz. Que sentido amplo seria esse? Bom, se nós formos ao dicionário, nós vamos ver ali uma infinidade de outros sentidos, de outras significações, que vão falar que adulterar é falsear,
que adulterar é dissimular. Então, não é só no sentido dessa traição e mesmo a traição física que muitas vezes nós pensamos. E o próprio Kardec nos traz aí uma passagem de Marcos, que está no capítulo 8, versículo 38, que é interessante até a gente falar aqui rapidamente para a gente entender o que é essa palavra, esse termo nas mensagens do Cristo. Ele coloca assim: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. O que a gente vai entender aqui, quando ele diz essa geração adúltera e pecadora? Essa geração dissimulada, que falseia, que pode se trair, que comete ainda pecados, que comete o mal. Então, a gente tem que entender esse sentido amplo que o Cristo está trazendo, para a gente poder entender melhor esse ensinamento. Então, vai designar o mal, inclusive os maus pensamentos. Então, Kardec vai dizer para nós que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Então, quando Kardec traz essa frase para nós, o que a gente tem que entender? Que Jesus já orientava, então, nesse sentido, né? Que se nós pensamos contrário às nossas ações, significa que ainda somos impuros. É um sinal de impureza do espírito. E isso é interessante porque às vezes a gente quer demonstrar uma ação benevolente, mas o nosso pensamento está contrário a isso, meus irmãos. Nós não estamos fazendo aquilo com verdade, em espírito e verdade. Nós estamos fazendo aquilo apenas para ostentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, ou mesmo o nosso egoísmo. Por isso nós iniciamos o estudo falando que a gente tem que fazer a retirada desses pensamentos e substituí-lo por pensamentos de humildade, de caridade. Porque o Cristo já está nos dizendo, não adianta a gente só fazer as belas ações utilizando as máscaras, as várias máscaras das inferioridades. Então, Jesus diz que a gente tem que combater. E esse conhecimento que Jesus nos traz, ele vai nos mostrar como que a gente precisa, então, executar a verdadeira ação, a partir desse pensamento. Esse pensamento que a gente tem que ir depurando, conhecendo esse mal que está partindo do nosso pensamento. E a doutrina espírita, meus irmãos, como é que ela vai nos auxiliar? Como que a doutrina espírita vai nos auxiliar nesse sentido e nesse ensinamento do Cristo? Bom, a doutrina espírita vai trazer para nós, através da comunicação dos espíritos, uma realidade do mundo espiritual. A conexão constante que nós estamos entre esses planos, né, material e espiritual. Então, a doutrina espírita, com todos esses estudos desenvolvidos à época de Kardec, vem mostrar para nós essa questão da imortalidade da alma e, consequentemente, as várias histórias, as diferentes histórias vividas pelos nossos irmãos. E aí a gente vai ver que nós temos, então, uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Esse universo de testemunhas, que nós estamos nos acotovelando o tempo todo com os espíritos. Então, a doutrina espírita, ela vai nos auxiliar nesse sentido, vai nos mostrar toda essa infinidade de espíritos que estão o tempo todo em torno de nós. Então, a doutrina espírita, ela vai sim ser um instrumento poderoso de conhecimento, mas principalmente de reatar aí o ensinamento do Cristo. Porque vai dizer como essa nuvem de testemunhas age, como essa nuvem de testemunhas pode nos influenciar, e aí a gente tem as influenciações, em casos mais graves, as obsessões. O próprio processo do pensamento, como ele geralmente ocorre, que a gente vai entender de forma profunda nos estudos de Kardec, as mudanças que nós devemos realizar para tornar puro o nosso espírito. Isso a doutrina também nos traz, nos esclarece e nos mostra o caminho. Esse caminho que, se nós seguirmos de fato, vamos chegar à libertação, à depuração desse espírito imortal. E aí, para a gente poder entender um pouco isso, a gente vai falar aqui um pouco de algumas questões que estão envolvidas ali no livro A Gênese, no capítulo 14,
em que Kardec nos traz um importante estudo sobre os fluidos, que é muito interessante, inclusive, meus irmãos, a gente sempre está em toda codificação buscando esse conhecimento. E ali o Kardec vai apresentar para nós, desde os primeiros itens, as questões relacionadas ao fluido cósmico universal. Inclusive, ele diz assim, que os espíritos, eles vão manipular aí esses fluidos e desses fluidos vão extrair o perispírito. Diz o Kardec que se esses espíritos forem mais ou menos puros, essa parte aí que vai ser formada, o perispírito também, será ou mais ou menos densa, né, mais pura ou mais densa, de acordo com a evolução do espírito e, claro, de acordo com o mundo que esse espírito vai encarnar. Mas é no item 14 desse capítulo que se inicia, de fato, o estudo que tem realmente uma correlação muito forte com o nosso estudo. Porque ali o Kardec vai começar, tem um bichinho passando aqui, o Kardec vai começar a nos apresentar justamente essa questão relativa ao pensamento. Então, o que ele vai dizer ali para nós? Ele fala que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. E ele diz que aí, pelo pensamento, pelo pensamento vai dar direção, vai combinar esses fluidos e vai, inclusive, dar forma. Aí ele dá até um exemplo para a gente entender que o espírito, quando está desencarnado e quer se mostrar ao encarnado, ele vai utilizar o seu perispírito para fazer ali, né, a aparição. E aí ele tem várias encarnações, e o Kardec fala que ele vai selecionar aquela forma conhecida para que esse encarnado possa reconhecê-lo, e que isso é resultado do pensamento. Então o Kardec vai aprofundando nesse sentido para nos mostrar como nós podemos ter realmente força nos nossos pensamentos. E aí ele vai dizer para nós que os fluidos são o veículo do pensamento, assim como o ar é o do som. Como é que ele vai explicar isso para a gente? Que o pensamento vai modificar as propriedades dos fluidos. Então, ter bons e maus pensamentos definem para nós o tipo de vibração. E aí o Kardec diz para nós, então, sendo assim, tendo os maus pensamentos, eles vão corromper os fluidos. Um exemplo clássico disso. Os fluidos que estão envolvendo os maus espíritos são fluidos viciados. Por quê? Isso é decorrência dos maus pensamentos desses maus espíritos e também da impureza dos seus sentimentos. E o contrário disso, os bons espíritos. Por que nós chegamos num determinado ambiente, sentimos aquela tranquilidade, aquele bem-estar? Porque os bons espíritos estão emanando vibrações de harmonia, vibrações contrárias a essa desarmonia, muito pelo contrário, é um bem-estar geral. Por quê? Porque eles estão emanando ali que é decorrente dos seus bons sentimentos e dos seus bons pensamentos. Então, a vibração é totalmente diferente. E como é que ficam os espíritos encarnados? Kardec vai dizer, nós, espíritos encarnados, temos aí nosso envoltório perispiritual. Esse envoltório perispiritual, ele recebe as impressões dos pensamentos, sendo eles maus ou bons. E aí, o que vai definir de fato a nossa conexão, a nossa sintonia, meus irmãos? O que estamos pensando? O que estamos de fato vibrando? Daí a mensagem de Jesus ser tão importante, de nós averiguarmos, de nós pensarmos sempre no bem, porque já começa ali, às vezes, o mal que nós desejamos fazer. Podemos até não realizar de fato, mas já pensamos no mal. E aí a gente faz a conexão, né? Se a gente estiver pensando no mal, faz a conexão, desenvolve a influenciação, desenvolve a obsessão. E aí aquele fluido é sempre penoso, porque é um mau fluido. Agora, do contrário, substituindo o pensamento, buscando pensamentos salutares, vibrações salutares, vamos ter também fluidos salutares. Quer dizer, tem algumas desajustes orgânicos que a gente busca tanto na ciência, faz aquele monte de exames e não tem outra causa, senão uma influenciação, uma obsessão. Para a gente perceber como a força do pensamento, ela vai definir todas essas questões. Então, o conhecimento espírita, meus irmãos, vem para nos revelar, vem para nos trazer todos esses mistérios e trazer esses mistérios desvendando todos eles, dizendo que eles podem ser explicados pela fé raciocinada. Então já não são mais mistérios,
Eram mistérios porque não eram desvendados, não eram buscados, né, a compreensão de cada um deles. A doutrina espírita vai nos levar a observar melhor os pensamentos, a substituir, nessa substituição, quer dizer, eu começo a fazer o exercício, ter vontade de melhorar. E aí a gente vai, depois de tudo isso, para as boas ações, porque aí pensamento e ação já estão conectados, pensando no bem, realizo grandes projetos, realizo situações incríveis para comigo e para com o meu próximo. E aí se dá a verdadeira progressão do espírito. A depuração está justamente aí. E é interessante a gente lembrar aqui que o pensamento ele é um atributo do espírito, isso também tem que ficar muito claro. Porque a gente tem, inclusive, uma questão que está no Livro dos Espíritos, que é o 89, a linha A, em que o Kardec pergunta justamente isso. Se o pensamento não é a própria alma que se transporta, é a pergunta do Kardec. E o que os espíritos vão nos responder? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então é importante a gente entender que é a alma que pensa, é o espírito que está ali. E como nós estamos desencarnados, não temos mais as sensações físicas que embotam todas essas questões, nós vamos muito rápido, por conta que o pensamento também é muito rápido. E aí nós chegamos então ao item 7. Né? O que o Kardec vai trazer para nós no item 7? Uma questão fundamental. Que ele já disse para nós, já trouxe nessa proximidade da doutrina com a mensagem do Cristo. E agora ele vai fazer a pergunta: será que sofremos as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Então, olha só, a gente já sabe, o próprio Cristo nos fala, pensar no mal, mesmo que a gente está realizando ali, acreditando, né, numa aparente boa ação, mas na verdade está cheia de ostentação. E aí, aquela hora ele está falando, será que esse mau pensamento, quando ele não se efetiva, existem consequências? E a gente vai encontrar essa resposta numa revista espírita, né, de junho de 1868, em que o Kardec traz para nós ali um importante estudo que chama Fotografia do Pensamento. Inclusive, tem algumas passagens desse capítulo que está na Gênesis. O Kardec nos oferece ali a seguinte colocação, que o pensamento, quando ele vai criar imagens, ele reflete, né, no perispírito como se fosse um espelho. E aí o pensamento se fotografa. O exemplo que o codificador nos oferece é de um homem que deseja matar outro. E aí ele tem isso em pensamento, ele pensa em matar outra pessoa. Mesmo que o seu corpo físico não se movimente para isso, segundo nos diz Allan Kardec, ele já estabeleceu fluidicamente, ele já colocou em ação os fluidos. E o que acontece então? Ele já cria a cena onde está a vítima. E aí o que a gente tem nesse sentido? Se pinta um quadro. E muitas vezes, é o que a gente disse agora há pouco, são as sensações que nós recebemos de um pensamento. É claro que vai depender da sintonia, meus irmãos, mas aí a gente pode entender como os espíritos nos enxergam, porque a gente vai fazendo essa fotografia. Então, Kardec já está respondendo para nós, a partir desse exemplo. A gente vai sofrer as consequências porque nós ainda precisamos depurar também o pensamento. E aí o Kardec diz, como é que a gente vai alcançar então? À medida que a gente vai avançando, a gente vai se libertando, vai passando pelas provas, vai se depurando através das ações dos pensamentos. Mas ele mesmo diz que todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Não tem como, assim, a gente desvencilhar disso. Nós ainda somos suscetíveis ao erro, mas nós podemos fazer o esforço de evitar. Podemos ter vontade de ver que erramos, reparar o mal enquanto estamos a caminho, como diz o Cristo. E o que vai nos trazer essa vontade, esse entendimento? A questão que Santo Agostinho nos oferece lá, a resposta em 919 de O Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de nós mesmos, meus irmãos. Um sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo, porque é por esse conhecimento que nós saberemos lidar com as nossas inferioridades. Por que a gente vai fazer? A gente vai revisar o nosso dia. Fizemos o mal em pensamento, nas ações? Como é que eu posso reparar? Já estou fazendo o bem? Vou me indagar constantemente. A voz da minha consciência,
O que eu preciso fazer para melhorar? Vou me colocar diante do espelho, imaginando que aquela outra pessoa não sou eu, e começar a ver o que você precisa fazer para melhorar. Porque o conhecimento de si, além de ser um melhoramento individual, ele abre as portas para essa redenção de nós todos, né? Os seres fraternos que somos. E aí que é interessante a gente não permitir que esqueçamos que vem do pensamento, que parte do pensamento até chegar nas ações. O Kardec vai então chegar naquela parte que todo mundo conhece desses itens, que ele fala: aquele que não concebe o mau pensamento realizou o progresso. Aquele que pensa, concebe o mau pensamento, mas vai repelir ele com energia, busca ali com esforço, com vontade, está em vias de realizar o progresso. Mas aquele que está com mau pensamento e se compraz nele, aí esse ainda se encontra sob todas as forças do mal. Deus, que é infinita misericórdia e justiça, saberá levar em conta todas essas diferenças. Para aqueles que ainda estão agindo no mal, deverão passar por métodos educativos nas várias encarnações, para poder aprender e buscar o caminho do bem. E aí a gente entende, inclusive, aquela passagem que fala da túnica nupcial. O que o Cristo nos fala? Que a gente tem que reconhecer, sim, é a mensagem divina, mas não adianta só reconhecer. Não adianta dizer-se cristão se essa depuração não é verdadeira. Vestir a túnica nupcial é realmente ter o coração e o espírito purificado. E para que isso aconteça, precisamos dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos puros. É só assim que nós chegaremos no ápice, que é a perfeição. Então, aí a gente pensa, mas como nós podemos manter essas impressões, essas vibrações saudáveis, esses bons pensamentos? Estamos ainda no planeta de prova e expiação. É normal que às vezes a gente dá umas escorregadas. Mas aí o Kardec nos oferece, no capítulo 27 do Evangelho, a ação da prece. O pensamento em prece. É o pensamento que conecta com a divindade, busca essa energia salutar, essa energia poderosa para nos auxiliar. É esse caminho que a gente tem que realizar, que a gente tem que compreender. Inclusive, né, está em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, a famosa frase do Cristo: vigiai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O pensamento em prece é justamente isso, vigiar e orar. Vigiar, porque a gente tem que observar, sim, constantemente o que se passa nos nossos pensamentos. Nós devemos ter esse conhecimento de nós mesmos. E nessa hora a gente pode fazer essa reflexão. A prece é um excelente momento para isso, para a gente fazer a revista do nosso dia a dia. Orar é invocar o auxílio, sim, invocar o auxílio, porque nós ainda podemos cair, nós somos imperfeitos, nós precisamos do Pai, nós precisamos do Cristo. E entrar nessa conexão, já iremos receber as boas vibrações, destituindo aí, retirando de nós aquelas vibrações negativas, aquelas vibrações pesadas, e a gente começa a entender melhor. Só que a gente tem que lembrar que fazer a prece não significa que as nossas provas serão retiradas de nós, né? Porque nós precisamos passar por elas para crescer, para ter o crescimento moral, o crescimento individual, muito natural que assim seja. E aí a gente vai estabelecer essa corrente fluídica com o Pai, aguardando que Ele nos dê força, coragem, para a gente poder continuar a nossa luta, buscar entender, ter discernimento. Às vezes nós vamos passando pela mesma prova, por exemplo, a da paciência, várias vezes. A gente até pensa em desistir, nossa, nunca vou conseguir. Mas não é, meus irmãos, é porque nós temos que, num determinado momento, sermos provados e estarmos com os corações abertos para poder entender a prova da paciência, que é uma prova que exige caridade. Então, a gente também tem que trabalhar a caridade. E aí a gente vai entender, por exemplo, que então a gente não vai ter as nossas provas retiradas, mas nós podemos ter essas provas, digamos que abrandadas, se estivermos caminhando no bem. Um exemplo clássico disso é uma história contada por Chico Xavier, acho que é a psicografia dele, de Saturnino Pereira,
que era um homem muito bondoso na atual existência, um homem que tinha um trabalho notável, assim, de auxiliar as pessoas no centro espírita, trabalhava lá no trabalho que ele operava máquinas, ele também era conhecido por todos por ser uma pessoa muito benquista. Então, na família, ele era muito alegre, muito gentil. Acontece que um belo dia, no seu trabalho com as máquinas, operando ali, ele fere a mão de forma muito grave. E ele vai para o hospital correndo para poder, né, fazer a cirurgia, mas o médico diz, olha, a gente tem como salvar a sua mão, mas um dedo polegar você vai perder, senão vai te dar uma infecção e a gente tem que cortar. E tudo bem, ele muito humilde, né, entende tudo isso. E chegando então na família, na casa espírita, no trabalho, todos se perguntam, mas justo com o Saturnino, esse homem bom, o que ele fez? Então, sim, aquela coisa que a gente acha que a pessoa está sendo castigada. E aí veio uma mensagem de um bondoso espírito da casa que ele frequentava dizendo o motivo, né, dele perder aquele dedo, dizendo que em precedentes existências ele havia sido um senhor de engenho, muito mau, e nessa existência mesmo ele fez com que um escravo seu perdesse o braço no moedor. E aí ele mesmo, indo ao plano espiritual, já iniciando sua expiação até ele aceitar as novas existências, pede para passar pela mesma circunstância que aquele irmão passou. Mas, diante da sua vida, né, plena ali, trabalhando em prol do bem, desenvolvendo a humildade, foi permitido então que ele perdesse apenas o dedo. Então, o que essa, na verdade, essa história de Saturnino nos explica, na verdade? A misericórdia infinita do Pai. Precisamos passar pelas provas para compreender. Precisamos passar pelas situações que muitas vezes os nossos irmãos passaram, mas dependendo de como nós vamos pagar, né, como a gente começa o nosso pagamento, pode ser que essas provas sejam abrandadas. Então, que pagamento é esse? Pagar com amor. Pagar com bons pensamentos, com bons sentimentos. Ou seja, meus irmãos, pagar com amor é nós termos então esse coração humilde, esse coração fraternal. É pagar aquilo como o próprio Pedro nos ensina naquela frase, né? Que a gente vai cobrir a multidão de pecados com o amor. E é amando que a gente vai cobrindo, que a gente vai passando pelas várias existências que nós temos. E aí, meus irmãos, que a gente vai entender que pensar é criar o tempo todo. Criar imagens, e se criamos imagens, que elas sejam benéficas para nós e para o nosso próximo. É reconhecer, sim, que nós tivemos vários equívocos, que nós tivemos sempre pensamentos que nos levaram a desenvolver ações negativas, mas que nós vamos agora fazer diferente. O tempo que temos agora é o mais precioso, é o verdadeiro tempo do momento, o instante de agora. Se nós continuamos a viver, a fazer esses pensamentos, mas não executamos, mas estamos pensando no mal, eles continuarão existindo no nosso mundo íntimo. Não nos enganemos. Como diz o Kardec, essa é outra das consequências. Quando a gente pensa no mal, ainda que não o coloque em prática, ele vive no nosso mundo íntimo. E daí talvez várias doenças, com a própria depressão, pode acontecer por conta dessas mágoas, dessas angústias resguardadas, né? Então vamos tirar essa reserva da gente, vamos deixar abrir as comportas dessas águas, para que a gente possa de fato trazer um espírito mais purificado através das nossas boas ações e dos nossos bons pensamentos. Jesus sempre nos disse, né, que o exercício no bem parte do pensamento e vai à ação. É a mensagem que nós temos aqui hoje. E que pagar o mal com o bem, conforme está numa das suas passagens, é nos devotarmos ao trabalho do próximo, ao trabalho conosco, conhecimento de si mesmo, a nós irmos com resignação, com verdadeira esperança, a fazer sempre o melhor. Mas o que é esse melhor, meus irmãos? O que é esse bom pensamento diante desse conhecimento espírita que nós temos hoje? É nós começarmos com humildade a entendermos que nós não somos ainda perfeitos, mas nós vamos chegar lá se nós começarmos a dar o primeiro passo agora. Não tenhamos preguiça, tenhamos força de vontade. Como diz os espíritos, é mínimo, é um movimento que nós podemos fazer, que nós vamos conquistar essa vontade e, consequentemente,
todas essas conquistas morais, essa resistência moral que nós devemos ter. Então, essa mensagem que o Cristo retoma, e agora ele está trabalhando com conhecimento também espírita, fica para a gente pensar durante a semana, para a gente observar os nossos pensamentos. Então, a gente vai encerrar o nosso estudo, né? Lembrando que pecado por pensamento e adultério é uma importante mensagem do Cristo que ficará para nossas reflexões profundas, para que a gente jamais esqueça que a nuvem de testemunhas está ao nosso redor, de bons espíritos e também daqueles inferiores. Que sejamos aqueles que atendem ao chamado do Pai, acolhendo os que estão ao nosso redor, para que eles também possam fazer a sua transformação. Vamos fazer a oração final, agradecendo ao Mestre Jesus por bons pensamentos, pedindo a Ele que Ele possa derramar sobre nós vibrações benéficas, para que nós possamos sempre a cada dia crescer um pouco mais, fazer esse trabalho infinito que nos cabe de amar mais ao próximo como a nós mesmos. Não tem outra forma de sermos verdadeiramente felizes. Querido Mestre Jesus, que nesse instante os seus benfeitores espirituais encontrem os nossos irmãos que estão nos ouvindo, derrame sobre eles um passe, para que eles possam sentir reconfortados das lidas cotidianas, que eles possam ter força e coragem de enfrentar as suas dificuldades e que eles possam permanecer na fé raciocinada que nos une a todos. Que nesse instante, meus irmãos, as águas que porventura estejam colocadas sejam fluidificadas. Jesus acolha as nossas boas intenções, os nossos bons pensamentos e nos auxilie sempre a ter esse caminho cada vez mais cheio de flores, cheio de frutos. Rendamos graças ao Senhor. Que assim seja.